Olá, eu sou o Matheus, sou seminarista da Diocese de São José dos Campos e estudante de Filosofia da Faculdade Deoniana. Hoje vamos conversar um pouco sobre a filosofia da ação, um pensamento do filósofo francês Maurice Blondel. Blondel estudou na Escola Normal Superior, uma instituição de Paris, sob orientação de Léon Ollet-Lebrun, e teve influência da fenomenologia de Husserl, que foi usado como método em diversas circunstâncias da sua vida. Blondel considerava a crença como matéria da vontade e de demonstração lógica. A ação, grande parte do seu interesse filosófico, significava a vida em todas as suas manifestações. Para Blondel, provar a existência de Deus não é necessário nem objetivo de pesquisa filosófica. O mais importante é se perguntar qual é a atitude que nós devemos ter diante da possibilidade de receber a vida eterna. Para motivar essa nossa conversa, trouxemos aqui uma pequena citação de Blondel. Quem quiser realmente entender um homem não deve apenas ouvir o que ele diz, mas deve observar o que ele faz. Tendo isso em mente, vamos ver o que fez Blondel em sua vida. Ele nasceu em 2 de novembro de 1861, na cidade de Dijon, na França, e também na França, na cidade de Aix-en-Provence. Em 4 de junho de 1949, veio a falecer. Suas principais obras foram lançadas em 1893, a primeira delas, Ação, um ensaio de crítica sobre a vida e sobre uma ciência da prática. Depois, em 1934, Pensamento, e, póstumamente, em 1950, as exigências filosóficas do cristianismo. Nossa primeira abordagem ao pensamento próprio de Blondel vem de um texto de Cassiano Reymond, professor catedrático de filosofia da Universidade Católica Portuguesa. Segundo Reymond, estudioso de Blondel, para além dos discursos parciais sobre a realidade, a filosofia deve se lançar para o sentido último da existência. Com isso, a reflexão é necessária à vida, mas é apenas uma parcela da existência e não pode nem exaurir nem substituir a vida. Assim, o pensamento de Blondel, que traz essas características, é uma análise reflexiva da condição humana em busca da justificação racional da existência. A reflexão sobre a ação coincide com a busca pelo sentido da vida e estimula a procura pelo uno, porque a dinâmica da ação unifica, sem confusão, as esferas da existência. Junto com Reymond, nós vemos o que se segue. A filosofia da ação é uma metafísica ascendente, que a partir das nossas experiências e inquietações humanas, tais como se apresentam à observação comum do psicólogo e do moralista, nos conduz pouco a pouco ao objeto próprio para nos esclarecer, para nos tranquilizar. A ação em Blondel é um tema tratado rigorosamente, com uma abordagem aristotélica e crítica, e tenta dar solução a todos os problemas do pensamento humano. Esse rigor é bastante expresso pelo próprio Blondel, para quem a investigação não deve ter pressupostos nem preconceitos, sejam eles psicológicos ou vindos de fatos e conhecimentos. Ainda que a pesquisa não se detenha sobre a psicologia pessoal, é a partir de si mesmo que se empreende o caminho até o ser, porque toda investigação depende da realidade da vida. Ora, em todo momento agimos. Isso gera problemática do destino. Em cada pessoa, como se age da maneira que se deseja, se encontra um fundamento próprio para um próprio juízo. A ação postula um além, e por isso exige uma procura que nos leva a transcender a nossa natureza. Dessa forma, se a fenomenologia da ação leva ao fracasso das nossas forças, o fundamento da ação deve ser a aceitação ou a recusa da transcendência. A consequência disso é o que nós vemos nessa próxima citação. Não chegamos ao ser nem aos seres sem passar por essa alternativa. Segundo o modo como se resolve, é inevitável que o sentido seja mudado. Pois bem, a ação comunica suas virtualidades à inteligência e a eleva a um mundo superior,
onde a consciência de sensível, de suprassensível, de fato e de ideia, de significante e de significado, já não são mais radicalmente opostas. O real não se reduz ao fenômeno e ao empírico. A ação une a procura e a finalidade, a vontade e o conhecimento. O fenômeno é o mediador entre o conhecimento dos sentidos e o entendimento, ao passo que conhecer o real não significa produzir a realidade. Dessa forma, conhecimento e vontade se complementam em vez de se opor. Criar essa cisão kantiana de conhecimento, de vontade, é, de acordo com o autor do artigo, como que uma idolatria. De fato, na contemporaneidade, as metafísicas tendem mais para um lado social e de valores, de estruturas que unifiquem a sociedade, em detrimento da ontologia, mesmo que nem todos os filósofos contemporâneos rechassem a via ontológica. No entanto, como a compreensão da existência requer uma unificação da realidade toda, maior do que essa compreensão social pode atingir, Blondel, como um possível neotomista ou talvez um tomista transcendental, tenta dialogar com os contemporâneos por meio da sua teoria da ação. Existe então uma divisão da vontade que quer e a vontade querida, ou seja, entre o movimento transcendente e o concreto. Isso anima a ação, essa tensão que faz da ação uma mediadora universal. A mediação é realidade e ideia, mesmo antes de ser o problema filosófico. É com essa compreensão epistemológica que Blondel se situa entre o aristotelismo, que tem a supremacia da teoria, e o kantismo, que tem o privilégio da prática. Desse modo, assim como na ação o conhecimento e a vontade formam uma síntese, a ontologia e a fenomenologia podem se encontrar, de forma que a ação mediadora é um fato necessário à constituição de todas as coisas. É nesse panorama que Blondel conceitua dois novos termos da sua filosofia: sistema para a unidade constituída e série para o movimento espiritual assim instaurado. Dessa forma, pela ação se realiza a passagem da eficiência à finalidade, dois nomes de causas aristotélicas, assim como da análise à síntese, dois elementos kantianos, construindo-se assim, pela ética transcendental, um caminho para a afirmação ontológica. Na filosofia de Blondel, o sentido do real não se limita às particularidades fenomênicas, mas diz respeito à série dos meios organizados. Com isso, entre conhecer e ser, se situa a objetividade dos fenômenos, com agir voluntário no centro do conhecimento em ato. A realidade é sintética, ou seja, unificadora das heterogeneidades. O pensamento, por sua vez, assume um peso ontológico da opção, reconhecendo a necessidade da síntese por meio da ação que leva à realização. Por isso, a ideia abstrata da existência objetiva da série total está implicada em todo ato de vontade. Sem essa ideia, o ato de vontade seria vão. Por isso, a mediação da inteligência e da vontade sucede à opção em direção ao único necessário, que absorve abstrato e concreto, pensamento e vontade. Assim, a opção sobre este único necessário determina o modo como conhecemos a realidade dos fenômenos em série. Mesmo assim, nós somos livres para aceitar ou recusar a tal único necessário. A aceitação e recusa dele têm consequências bastante distintas. Recusar o único necessário implica interditar a experiência tudo o que a reflexão descobriu do conhecimento possível e resulta numa carência de fundamentação ontológica. Por outro lado, aderir ao único necessário significa a totalidade do determinismo dos fenômenos e ainda a singularidade de cada um deles em seus momentos. A ação diante de tudo isso é a tendência e a assimilação em relação ao fim absoluto. Com isso, a ação é uma necessidade lógica que precede a constituição das nossas faculdades ativas,
de sorte que o seu determinismo se encontre no absoluto. Depois de ter considerado tudo isso, resta a frequente e complexa questão da transcendência. Para chegarmos até ela, existia classicamente dois caminhos. O primeiro da apreensão do ser através dos entes, um caminho que foi fechado pelos empiristas. Já o segundo percurso é o da transcendência por meio dos atos, já que os atos transcendem os dados. Contudo, essa é uma via de transcendentalidade ou de transcendentalismo, não uma verdadeira transcendência. Em ambos, existe o risco de se confundir transcendente com transcendental e elevar ao estado de absoluto ou o sujeito ou o objeto. As duas formas seriam um equívoco para Blondel, que diante desse impasse apresenta uma terceira possibilidade, que integra as primeiras duas em uma filosofia da ação. A ação se torna um lugar de experiência e de experimentação, em que hipótese e verificação se encontram, transcendendo-se mutuamente, mas nunca coincidindo absolutamente. A não coincidência de objeto e de pensamento, de real, de pensamento e de prática, traduz a experiência global da nossa existência. Nós nunca somos exatamente o que queremos, nem nunca queremos ser exatamente o que nós somos. Por isso, o acesso à transcendência não está unicamente do lado do dado, nem do lado do sujeito, pois ambos têm as suas limitações. Assim, nós vemos: sem sair da experiência, o acesso à transcendência encontra-se na procura da coincidência perfeita entre o sujeito e o dado. Esta coincidência, contudo, através daquilo que ela contém de fundante e de inatingível, se revela automaticamente transcendente, quer ao sujeito, quer ao dado. Essa passagem que nós vimos não é nem contínua nem inevitável, mas uma disposição de abertura interior, que traz consigo uma implicação ética. Diante da não coincidência, da impossibilidade de coincidência dentre esses dois polos, se contentar com a parcialidade é se resignar com a não transcendência. Então, pela opção pelo único necessário, a ação impele a experiência, ao ponto em que ética e metafísica convergem, de forma que o problema prático e o problema ontológico são intrinsecamente entrelaçados. Entre esses dois polos, contudo, está um terceiro, a experiência religiosa. Nela, o sujeito se projeta para a experimentação da transcendência, mas a verificação não pode ser fruto de dados sensíveis e particulares. Ela tem uma certeza e uma inteligibilidade que são muito próprias a esse terceiro tipo. Assim, a experiência religiosa é uma opção ética que responde à metafísica e dá acesso à transcendência, sendo que no transcendente, com T maiúsculo, agora identificado com Deus, o conhecimento e a ação se vinculam no nível do ser. Ainda assim, a opção pelo único necessário, pelo transcendente, por Deus, permanece radicalmente livre, dada a nossa potencialidade infinita de dar sentidos à ideia abstrata de necessidade da ação na nossa vida. Ora, a afirmação da realidade de um fim absoluto pressupõe uma livre adesão a uma revelação exterior de uma ordem sobrenatural de meios e de fins. Esta verificação permite aliar a certeza subjetiva de um determinismo praticamente postulado à evidência objetiva de um determinismo racionalmente justificado. Então, a opção final, causada pelo determinismo da ação, tem por objeto a realidade sobrenatural, que só se alcança por meio de uma adesão voluntária. Diante de tudo isso, verificamos como o homem é a união da imanência do universo com a transcendência de Deus, por meio da autonomia, que liga tão intimamente natureza e divindade. Assim, em Blondel, nenhum ato pode ser tido como insignificante, porquanto a prática e o compromisso são expressões da liberdade humana, que assume e que supera o determinismo da natureza pelo determinismo da ação, que pode levar ao da sobrenaturalidade. Entre os movimentos de êxodo da ação
de recolhimento do espírito, apreendemos o Ser Absoluto, com quem jamais teremos plena identidade, pois o sobrenatural nos é condição necessária. Destart. A antropologia implica uma ontologia, e a ontologia, por sua vez, implica uma teologia, o que abre a amplitude do próprio homem de uma maneira infinita e universal. Diante de tudo isso, terminamos então a nossa exposição sobre Maurice Blondel, e obrigado, senhores e senhoras, por acompanharem até aqui. E, além de termos feito essa brevíssima exposição, eu acho também conveniente fazer umas pequenas alusões a outros filósofos. Por exemplo, Henrique Cláudio Lima Vaz, um filósofo e padre brasileiro, que em sua antropologia filosófica não fez muito diferente desse nosso pensador francês. Porque para Lima Vaz a transcendência não é ir para fora de si, assim como não era para Santo Agostinho desde o início da filosofia ocidental cristã. A transcendência é buscar dentro de si mesmo o fundamento para superar os limites filosóficos, limites físicos, limites ontológicos, e assim atingir a realização por meio da ação, quase que da mesma forma com que o seu coetâneo e contemporâneo Maurice Blondel fez. Mais ainda, nós vemos como que outros pensadores também trazem reflexões interessantes a esse respeito. Por exemplo, o também padre Bernard Lonergan, um canadense, que em sua grande obra, o Insight, fazendo uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, encontra do caminho do saber e da experiência uma via para a metafísica, uma ciência tão desconsiderada nos tempos de hoje, mas ainda assim tão necessária. Metafísica que nos faz transcender as limitações e os preconceitos, como aqueles que opõem teoria e prática, que opõem a eficiência e a finalidade, que opõem a análise e a síntese e nos impedem de reconhecer como pensadores, como contemporâneos, a necessidade de um verdadeiro diálogo, de uma verdadeira e profunda reflexão. Com isso, nós encerramos definitivamente a nossa exposição acerca do assunto e, como proposta de reflexão, sugerimos pensar: como estou eu neste caminho de ação? Será possível, nos dias de hoje, mais de meio século do falecimento de Maurice Blondel, aplicar ainda as suas pesquisas? Acreditamos que sim, e isso é extremamente necessário, talvez a solução para grande parte dos nossos problemas, não apenas filosóficos, mas também práticos. Obrigado.